Deuteronômio capítulo 1. O primeiro discurso de Moisés. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel além do Jordão, no deserto, na planície defronte do Mar Vermelho, entre Parã e Tofel, e Labã e Azerote e de Zaabe. 11 jornadas há desde Horebe, caminho do monte Seir, até Cádiz Berneia. E sucedeu que, no ano 40º, no mês 11º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme a tudo o que o Senhor lhe mandara acerca deles, depois que feriu a Sión, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei, além do Jordão, na terra de Moabe. Começou Moisés a declarar esta lei, dizendo: as últimas orientações no Horebe. O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: sobremodo vos haveis demorado neste monte. Voltai-vos e parti, e ide à montanha dos amorreus, e a todos os seus vizinhos, à planície e à montanha, e ao vale, e ao sul, e à margem do mar, a terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Eis que tenho posto esta terra diante de vós. Entrai e possuei a terra que o Senhor jurou a vossos pais Abraão, Isaque e Jacó, que a daria a eles e à sua descendência depois deles. A nomeação de líderes nas tribos. E no mesmo tempo eu vos falei, dizendo: eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado, e eis que em multidão sois hoje como Israel. O Senhor Deus de vossos pais vos aumente ainda 1000 vezes mais do que sois, e vos abençoe, como vos tem falado. Como suportaria eu sozinho os vossos fardos e as vossas cargas e as vossas contendas? Tomai-vos homens sábios e entendidos, experimentados entre as vossas tribos, para que os ponha por chefes sobre vós. Então vós me respondestes e dissestes: bom a fazer o que tens falado. Tomei, pois, os chefes das vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os tenho posto por cabeças sobre vós, por capitães de milhares, e por capitães de 100, e por capitães de 50, e por capitães de 10, e por governadores das vossas tribos. E no mesmo tempo mandei a vossos juízes, dizendo: ouvi a causa entre vossos irmãos, e julgai justamente entre o homem e seu irmão, e entre o estrangeiro que está com ele. Não discriminareis as pessoas em juízo. Ouvireis assim o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for difícil fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo, vos ordenei todas as coisas que havíeis de fazer. Missão de avaliação da nova terra. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara. E chegamos a Cádiz Barneia. Então eu vos disse: chegados sois às montanhas dos amorreus que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis aqui o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti. Sobe, toma posse dela, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra, e de volta nos ensinem o caminho pelo qual devemos subir, e as cidades a que devemos ir. Isto me pareceu bem, de modo que de vós tomei 12 homens, de cada tribo um homem, e foram-se, subiram a montanha, e chegaram até o vale de Escol, e o espiaram, e tomaram do fruto da terra nas suas mãos, e no-lo trouxeram, e nos informaram, dizendo: boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém vós não quisestes subir, mas foste rebelde ao mandado do Senhor vosso Deus,
E murmurastes nas vossas tendas e dissestes: porquanto o Senhor nos odeia, nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus, para destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes, fortificadas até os céus. E também vimos ali filhos dos gigantes. Então eu vos disse: não vos espanteis nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, conforme a tudo o que fez convosco diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva seu filho por todo o caminho que andastes até chegardes a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos achar o lugar onde vós deveríeis acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havíeis de andar, e de dia na nuvem. Deus repreende os israelitas. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Caleb, filho de Jefoné, ele a verá. E a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto preservou em seguir ao Senhor. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará. Fortalece-o, porque ele a fará herdar a Israel. E vossos meninos, de quem disseste, por presa serão, e vossos filhos, que hoje não conhecem nem o bem nem o mal, eles ali entrarão, e a eles a darei, e eles a possuirão. Porém vós virai-vos de partir para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Estes e me disseste: Senhor, nós subiremos e pelejaremos, conforme a tudo o que nos ordenou o Senhor nosso Deus. E armaste-vos cada um de vós dos seus instrumentos de guerra, e estiveste prestes para subir a montanha. E disse-me o Senhor: dize-lhes: não subais nem pelejais, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Porém, falando-vos eu, não ouvistes, antes fostes rebeldes ao mandado do Senhor, e vos ensoberbecestes e subistes a montanha. E os amorreus que habitavam naquela montanha vos saíram ao encontro, e perseguiram-vos como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Hormá. Tornando, pois, vós e chorando perante o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos escutou. Assim permanecestes muitos dias em Cádiz, pois ali vos demoraste muito. Capítulo 2. O tempo passado no deserto. Depois viramo-nos e caminhamos ao deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito, e muitos dias rodeamos o monte Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: tendes rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte, e dá ordem ao povo, dizendo: passareis pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós, porém guardai-vos bem. Não vos envolvais com eles, porque não vos darei da sua terra, nem ainda da planta de um pé, porquanto a Esaú tenho dado o monte Seir por herança. Comprareis deles por dinheiro comida para comerdes, e também água para beber deles comprareis por dinheiro. Pois o Senhor teu Deus te abençoou estes 40 anos, o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Passando, pois, por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, desde o caminho da planície de Elat e de Ezion-Geber, nós viramos e passamos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não molestes aos de Moabe, e não contendas com eles em peleja, porque não te darei herança da sua terra, porquanto tenho dado a Ar por
herança aos filhos de Ló. Os Emins dantes habitaram nela um povo grande, numeroso e alto como os gigantes. Também estes foram considerados gigantes como os anaquins, e os moabitas os chamavam Emins. Outrora, os horeus também habitaram em Seir, porém os filhos de Esaú os lançaram fora e os destruíram de diante de si, e habitaram no seu lugar, assim como Israel fez a terra da sua herança, que o Senhor lhes tinha dado. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered. E os dias que caminhamos desde Cade Barneia até que passamos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Assim também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir do meio do arraial até os haver consumido. E sucedeu que, sendo já consumidos todos os homens de guerra pela morte do meio do povo, o Senhor me falou, dizendo: Hoje passarás a Ar pelos termos de Moabe, e chegando até defronte dos filhos de Amon, não os molestes, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon não te darei herança, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por herança. Também essa foi considerada a terra de gigantes. Antes nela habitavam gigantes, e os amonitas os chamavam Zanzumins, um povo grande, numeroso e alto como os gigantes, e o Senhor os destruiu de diante dos amonitas, e estes os lançaram fora e habitaram no seu lugar. Assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os horeus, e eles os lançaram fora e habitaram no lugar deles até este dia. Também os caftorins que saíram de Caftor destruíram os aveus que habitavam em Cazerim até Gaza e habitaram no lugar deles. A vitória sobre o rei de Esbom. Levantai-vos, parti e passai o ribeiro de Anom. Eis aqui na tua mão. Tenho dado a Sion, Amorreu, rei de Esbom, e a sua terra. Começa a possuí-la e contende com eles em peleja. Neste dia começarei a pôr um terror e um medo de ti diante dos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Então mandei mensageiros desde o deserto de Quedemote a Sion, rei de Esbom, com palavras de paz, dizendo: Pela estrada irei, não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida para que eu coma vender-me-ás por dinheiro e dar-me-ás por dinheiro a água para que eu beba. Tão somente deixa-me passar a pé, como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor nosso Deus nos há de dar. Mas Sião, um rei de passar por sua terra, porquanto o Senhor teu Deus endureu o espírito e fizera obstinado seu coração para toda na tua mão, como hoje se vê. E o Senhor me disse: Eis aqui tenho começado a dar-te Sião e a sua terra. Começa, pois, a possuí-la para que herdes a sua terra. E Sião saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Jaza. E o Senhor nosso Deus no entregou todas as suas cidades, e cada uma destruímos com os seus homens, mulheres e crianças. Não deixamos a ninguém, somente tomamos por presa o gado para nós, e o despojo das cidades que tínhamos tomado, desde Aroer, que está à margem do ribeiro de Arnon, e a cidade que está junto ao ribeiro, até Gileade. Nenhuma cidade houve que de nós escapasse. Tudo isso o Senhor nosso Deus nos entregou. Somente até de Amon não chegaste, nem a toda a margem do ribeiro de Jaboque, nem as cidades da montanha, nem a coisa alguma que nos proibira o Senhor nosso Deus. Servicio. Está servido y está ya. Está ahí.
Os israelenses vencem o rei Og. Depois nós vimos o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Edrei. Então o Senhor me disse: não o temas, porque a ele e a todo o seu povo e a sua terra tenho dado na tua mão, e farias que habitava em Esbom. E também o Senhor nosso Deus nos deu na nossa mão a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo, de maneira que o ferimos até que não lhe ficou sobrevivente algum. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades, nenhuma cidade houve que eles não tomássemos. 60 cidades, toda a região de Argob, o reino de Og em Bazã. Todas essas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos, e muitas outras cidades sem muros, e destruímos-las como fizemos a Sion, rei de Esbom, destruindo todas as cidades, homens, mulheres e crianças, porém todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. Assim a Emon os sidônios chamam Sirion, porém os amorreus os chamam Senir. Todas as cidades do Planalto e todo o Gileade e todo o Bazã, até Salcá e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã, porque só Og, o rei de Bazã, restou dos gigantes. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Rabá dos filhos de Amon, de 9 côvados o seu comprimento e de 4 côvados a sua largura pelo côvado comum. Divisão da terra entre as tribos. Tomamos, pois, esta terra em possessão naquele tempo, desde Aroé, que está junto ao ribeiro de Arnon, e é a metade da montanha de Gileade, com as suas cidades, tenho dado aos Rubenitas e Gaditas, e o restante de Gileade, como também todo o Bazã, dei a meia tribo de Manassés, toda aquela região de Argob, por todo o Bazã, chamava a terra dos gigantes. Jair, filho de Manassés, alcançou toda a região de Argob até ao termo de Jesuritas e Maacatitas, e a chamou de seu nome a avó de Jair até este dia. E a Manquir de Gileade, mas aos Rubenitas e Gaditas desde Gileade até o ribeiro de Arnon, cujo meio serve de limite, e até o ribeiro de Jaboque, o termo dos filhos de Amon, como também a Campina e o Jordão por termo, desde Quinerete até o mar da Campina, o mar salgado abaixo de Asdote e Pisga para o oriente. Últimas ordens de Moisés. E no mesmo tempo vos ordenei, dizendo: o Senhor vosso Deus vos deu esta terra para possuí-la. Passai, pois, armados vós, todos os homens valentes, diante de vossos irmãos, os filhos de Israel, tão somente vossas mulheres e vossas crianças e vosso gado, porque eu sei que tendes muito gado, ficarão nas vossas cidades que já os tenho dado, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos como a vós, para que eles herdem também a terra que o Senhor vosso Deus lhes há de dar, além do Jordão. Então voltareis cada qual a sua herança que já vos tenho dado. Também dei ordem a Josué no mesmo tempo, dizendo: os teus olhos têm visto tudo o que o Senhor vosso Deus tem feito a estes 2 reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu passarás. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Eu nego o pedido de Moisés. Também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo: Senhor Deus, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, pois que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo os teus grandes feitos. Rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fales mais deste assunto. Sobe ao cume de Pisga e levanta os teus olhos ao ocidente e ao norte, e ao sul e ao oriente, e vê com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Manda, pois, a Josué, e anima-o e fortalece-o, porque ele passará diante deste povo,
e o fará possuir a terra que verás. Assim ficamos neste vale defronte de Bet-peor. Capítulo 4. Moisés motiva o povo a obedecer. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuís a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal-peor. Pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. Porém vós, que vos achegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vedes aqui, vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra, qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: este grande povo é nação sábia e entendida, pois que nação há tão grande que tem a deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos, e que nação há tão grande que tem estatutos e juízos tão justos como toda essa lei que o vós, a revelação do monte Horebe. Então somente guarda a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. No dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me este povo e os farei ouvir as minhas palavras e aprendê-las-ão, para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. E vós vos chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até ao meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouviste, porém, além da voz, não ouviste figura alguma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos ordenou cumprir os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que a terra a qual passais a possuir. Mandamento contra a idolatria. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura viste no dia em que o Senhor, em Horebe, falou convosco do meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhante de homem ou mulher, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alada que voa pelos céus, figura de algum animal que se arrasta sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. Que não levantes os teus olhos aos céus e veja o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejais impelido a que te inclines perante eles, e sirvas aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais por povo hereditário, como neste dia se vê o inexorável juízo de Deus. Também o Senhor se indignou contra mim por causa das vossas palavras e jurou que eu não passaria o Jordão e que não entraria na boa terra que o Senhor teu Deus te dará por herança, porque eu nesta terra morrerei, não passarei o Jordão. Porém vós o passareis e possuireis aquela boa terra. Guardai-vos e não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, que tem feito convosco, e não façais para vós escultura alguma, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu, porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes e fizerdes alguma escultura, semelhança de alguma coisa, e fizerdes o que é mal aos olhos do Senhor teu Deus, para o provocar a ira, hoje tomo por testemunhas contra vós o céu e a terra, que certamente logo perecereis da terra, a qual passais o Jordão para possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todos destruídos, e o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em número entre as nações às quais o Senhor vos conduzirá. E ali servireis a deuses que são obras de mãos de homens, madeira e pedra,
que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Então, dali buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia e todas essas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. A grandeza da escolha divina. Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, ou se jamais se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como tu a ouvistes e ficou vivo, ou se Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais, com milagres, com peleja e com mão forte, e com braço estendido e com grandes espantos, conforme a tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos, a ti te foi mostrado para que soubesse que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Desde os céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouvistes as suas palavras do meio do fogo. E porquanto amou teus pais e escolheu a sua descendência depois deles, te tirou do Egito de diante de si, com a sua grande força, para lançar fora de diante de ti, nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir e te dar a sua terra por herança, como neste dia se vê. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra nenhum outro há. E guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos, que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. As cidades de refúgio. Então Moisés separou 3 cidades além do Jordão, do lado do nascimento do sol, para que ali se escolhesse o homicida que involuntariamente matasse o seu próximo, a quem dantes não tivesse ódio algum, e se acolhesse a uma destas cidades e vivesse. A Bezer no deserto, no planalto, para os Rubenitas, e a Ramote em Gileade para os Gaditas, e a Golã em Bazã para os Manassitas. O segundo discurso de Moisés. Esta é, pois, a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. Estes são os testemunhos, estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel, havendo saído do Egito, além do Jordão, no vale, defronte de Bet-peor, na terra de Sião, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem feriu Moisés e os filhos de Israel, havendo eles saído do Egito, e tomaram a sua terra em possessão, como também a terra de Og, rei de Bazã, 2 reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, do lado do nascimento do sol, desde Aroé, que está à margem do ribeiro de Arnon, até o monte Sião, que é Hermon, e toda a campina além do Jordão, do lado do oriente até ao mar da campina, abaixo de Asdote Pisga.